Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus por sua bondade, quero louvar a Deus por sua benignidade. Hoje é mais uma oportunidade que Deus concede a mim de estar buscando fazer as coisas certas, de estar melhorando meus caminhos diante do Senhor. Hoje é mais uma oportunidade que Deus me concede de buscar fazer a sua vontade, de andar no caminho reto, sendo obediente a Ele e fazendo tudo aquilo que agrada a Ele. Devemos valorizar cada oportunidade que Deus concede a cada um de nós. Louvo a Deus por sua bondade, benignidade, misericórdia e compaixão. E eu venho, através desta live, advertir e alertar amigos e irmãos que estão sendo enganados nas redes sociais por falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, pessoas que estão nas redes sociais para querer levar vantagem. Como se diz, são os verdadeiros estelionatários da fé. Mas antes eu quero deixar um texto do meu irmão Judson Samuel, tema parecidos, mas não plantados por Deus, que vai envolver tudo que eu vou falar nessa live. Texto base, Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, explicação Mateus 13, versículo 36 ao 43. Nem toda semente no campo é fruto da mão de Deus, há misturas no meio da plantação, mas o tempo revelará a origem de cada raiz. O Senhor Jesus Cristo usa parábolas para revelar mistérios ocultos do reino. Em Mateus 13, ele apresenta um cenário familiar à agricultura, um campo onde sementes foram plantadas, mas algo acontece enquanto os homens dormiam. O inimigo planta o joio, uma imitação perigosa do trigo. O texto não está falando do mundo em geral. O Senhor Jesus Cristo disse: o campo é o mundo, mas a aplicação é clara. O inimigo planta onde Deus já está agindo. O perigo do joio não está no seu crescimento, está na semelhança com o trigo. O problema não está no campo, está na contaminação invisível que cresce junto até o dia da colheita. O crescimento não define a origem. Mateus 13, versículo 26. Quanto a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Tanto o joio quanto o trigo crescem, mas há um detalhe: o trigo produz fruto, o joio só ocupa espaço. O joio é uma planta chamada Lolium temelotum, altamente parecida com o trigo, mas venenosa. Nem tudo que cresce no campo de Deus é trigo. O crescimento pode ser semelhante, mas o fruto é a prova da origem. Hoje, há pessoas crescendo nos púlpitos, nas redes sociais, nas igrejas, mas será que foram plantadas por Deus? Há ministro com aparência de piedade, mas com raízes do engano. A questão não é quem está crescendo, mas quem está frutificando. Deus não se impressiona com a aparência, ele investiga a raiz. O Espírito Santo discerne o DNA da plantação. O inimigo planta onde Deus já semeou. Mateus 13, 25. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo é estratégico. Ele não planta onde não há trigo. Ele finge, copia, imita, porque quer confundir. Ele não tem o poder de arrancar o trigo, então planta o joio para sufocar. O diabo não destrói o campo, ele contamina o ambiente. Enquanto há sono espiritual, o inimigo avança sorrateiramente. Quantas igrejas estão cheias,
mas doentes, porque o joio entrou disfarçado de avivamento. Não é tempo de dormir. O campo está vulnerável quando o discernimento está ausente. Tem joio no altar, tem joio no louvor, tem joio na liderança, mas Deus vai expor o que foi plantado por ele e o que foi infiltrado pelo inimigo. Aleluia! A semelhança é temporária, mas a separação é eterna. Mateus 13:30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo não mandou arrancar o joio imediatamente, porque o tempo da separação é dele, mas haverá uma colheita, e nesse dia não adianta parecer, tem que ser. O tempo não perdoa a aparência, ele revela a essência. Pode ser que o joio tenha enganado muitos, mas não engana o dono da plantação. A aparência pode durar uma estação, mas o fogo revelará o que é palha e o que é trigo. Aleluia! O reino de Deus não será povoado por parecidos com crente, mas por filhos gerados, reconhecidos e frutíferos. O joio não pode estar no meio, mas não vai para o celeiro. O joio pode estar no meio, mas não vai para o celeiro. A parábola do joio e do trigo não é apenas sobre o futuro, é um alerta para o presente. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: o campo é meu, a semente é minha, mas o inimigo está ativo. A aparência engana, o crescimento confunde, mas o fruto denuncia. Aleluia! Hoje é dia de autoexame. Você é trigo ou apenas parece trigo? Foi plantado por Deus ou semeado pelo inimigo? Está dando fruto ou apenas crescendo? Fique com essa mensagem no teu coração. Mediante a isso, em Mateus 7:23, o Senhor Jesus Cristo adverte que nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele declara que alguns dirão que profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres em seu nome. Mas ele lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A importância da prática. O versículo enfatiza que a fé em Jesus Cristo não se limita a declarações verbais ou ações espetaculares, mas requer uma vida de obediência e prática da vontade de Deus. A falsidade da hipocrisia. O Senhor Jesus Cristo denuncia aqueles que praticam o mal, mesmo que afirmem conhecê-lo, e realizem feitos em seu nome. A hipocrisia é condenada, mostrando que as aparências podem ser enganosas. O conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O versículo revela que o Senhor Jesus Cristo conhece aqueles que são verdadeiramente seus discípulos, não apenas por suas palavras ou ações superficiais, mas pelo coração e pela prática da sua vontade. Separação no dia do juízo. O texto indica que no dia do juízo final haverá uma separação entre aqueles que praticam a justiça e aqueles que praticam a iniquidade, mesmo que ambos tenham feito coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. A necessidade de arrependimento e mudança. A mensagem de Mateus 7:23 é um apelo ao arrependimento e à busca de uma vida de obediência ao Deus Todo-Poderoso, a fim de evitar a condenação eterna. Mateus 7:23 nos alerta sobre a importância de uma fé genuína, que se manifesta em obras e na prática da vontade de Deus, e não apenas em palavras e declarações. Louvado seja o Senhor. Por que eu estou lendo esse texto,
trazendo essa mensagem para vocês é para que vocês, meus amados e queridos irmãos, venham se despertar, venham se alertar sobre falsos profetas, sobre falsos enganadores que estão nas redes sociais, vendendo falsas revelações, falsas curas, pessoas que estão aqui nas redes sociais em busca de dinheiro, pessoas que vêm aqui nas redes sociais mentir para vocês, fazendo falsos propósitos, falsas campanhas em prol de dinheiro. Eu estou trazendo essa mensagem para alertar e advertir vocês a não serem enganados por esses falsos mestres que estão aqui nas redes sociais, mentindo e enganando vocês, dizendo que são usados por Deus quando na verdade não são, dizendo que são de Deus quando na verdade não são, dizendo que estão cheios do Espírito Santo quando na verdade não são. O Espírito Santo de Deus jamais vai entrar na vida de uma pessoa para fazer com que essa pessoa venha nas redes sociais mentir e enganar e ludibriar as pessoas. O Espírito Santo não é espírito de engano. O Espírito Santo de Deus não habita em pessoas caloteiras. O Espírito Santo de Deus não habita em pessoas estelionatários, porque é isso que são, estelionatários da fé. Pessoas que estão aqui nas redes sociais, mentindo, ludibriando e enganando vocês com falsas promessas, com falsas revelações, com falsas profecias. E vocês têm que despertar. Vocês têm que despertar e ver que essas pessoas não são usadas por Deus, porque o Espírito Santo de Deus não vai vir para as redes sociais pedir dinheiro para ninguém. O Espírito Santo de Deus não vai fazer campanha em prol de dinheiro. O Espírito Santo de Deus não vai te fazer promessa em troca de dinheiro. Nós vamos alcançar as promessas de Deus, vamos alcançar as bênçãos de Deus se formos obedientes a Deus, se obedecermos a Ele, se fizermos a vontade dEle. E o fato de vocês aprenderem a identificar esses falsos profetas é que eles não pregam Bíblia, eles não falam sobre arrependimento, eles não falam sobre santidade, eles não falam sobre renúncia, eles só falam sobre bênçãos, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Deus ele vai te abençoar se você for obediente a Ele. Deus ele vai te abençoar se você fazer a vontade dEle. Deus ele vai te abençoar se você se submeter a Ele. Então não vão atrás desses enganadores. E eu vou dar continuidade. O que estão pregando em nossos púlpitos? Olha o que Paulo diz. Conjuro-te perante o Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Sabe por que existe enganadores? Sabe por que existe falsos profetas? Porque eles sabem que há inúmeras pessoas que não têm comprometimento com Deus. Eles sabem que há inúmeras pessoas que não têm um compromisso com o reino de Deus. Eles sabem que inúmeras pessoas estão correndo atrás de bênçãos, ao invés de buscar obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Eles sabem que as pessoas não querem ter compromisso com a Bíblia, não querem meditar na palavra, não querem ler a Bíblia Sagrada, não querem obedecer. Por isso que existem esses enganadores. Por isso que eles ficam nas redes sociais enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, dizendo que são usados por Deus. A gente vê aí a molecagem que está nas redes sociais, pessoas aí para mostrar que é espiritual, começa a estar cantando em língua, começa para mostrar que é espiritual, fazendo brincadeira, molecagem. Evangelho é coisa séria. Fujam desses falsos profetas e desses enganadores que estão nas redes sociais, enganando e ludibriando vocês. Enquanto a igreja brasileira continua a subsistir o ensino das escrituras sagradas por entretenimento, a glória de Deus é roubada,
A glória de Deus é sufocada, asfixiada por homens que estão fazendo de seus ministérios um totem de narcismos e megalomania. Cultos com luzes apagadas, cultos com paredes pretas, jogos de luzes, campanhas, festas, congressos, usos e costumes, tradicionalismo humano, nepotismo e etc, etc. Nada de culto de ensino das Escrituras Sagradas, nada de escola bíblica dominical, nada de discipulado, nada de teologia sólida, nada de formação adequada de obreiros, pastores desnutridos das Escrituras, pregações improvisadas sem leitura correta das Escrituras, sem explicação correta, nem aplicação correta do texto bíblico. Porém, no altar das experiências, visões, revelações, profecias, profetas e profetisas, eles bailam a caminho da destruição. Eles prometem riquezas, eles prometem bênçãos, eles prometem curas, eles prometem milagres, eles prometem sucesso, eles prometem prosperidade, eles prometem vida boa, eles prometem reconhecimento, eles prometem promoção terrena, sucesso empresarial e político. Eles aceitaram a promessa de Satanás, conforme o evangelista Mateus relata, que está escrito em Mateus 4, 8, 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Apenas o diabo pode dar para esse povo que eles buscam nessas igrejas, cujos pastores não pregam o verdadeiro evangelho de Cristo. O resultado disso é uma geração de pessoas que se dizem cristãos, sem conhecer o Deus da palavra, Cristo dos evangelhos, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos pais da igreja, dos pré-reformadores, dos reformadores. Que tipo de pastores consegue guiar uma igreja para o inferno? Justamente esses pseudos líderes, analfabetos em Bíblias, que de forma intencional rejeitam a teologia bíblica e também rejeitam pastores, teólogos, mestres bíblicos que lhes são enviados. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais já será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3. Por avareza, a Bíblia está alertando, e por avareza farão de vós negócios. É isso que essas pessoas vêm aqui para as redes sociais, onde já se viu uma pessoa se dizer cheia do Espírito Santo, vir para as redes sociais fazer campanha, fazer isso em troca de dinheiro. Onde já se viu uma pessoa cheia do Espírito Santo vir para as redes sociais pedir dízimo, pedir oferta. Onde já se viu isso? Se dizendo que são de Deus, não são de Deus. São filhos do diabo, não são de Deus. Que o Espírito Santo de Deus não faz essas coisas. O Espírito Santo de Deus não vem nas redes sociais pedir dinheiro para ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele se alega quando somos obedientes a Deus, quando somos submissos a Deus, quando fazemos a vontade de Deus. Aí alcançaremos as bênçãos do Senhor. Quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Quer ser abençoado? Submeta-se a Deus. Quer ser abençoado? Renuncie às práticas pecaminosas, renuncie a esse mundo de pecado, renuncie à avareza, renuncie à embriaguez, renuncie ao adultério, renuncie à pornografia, renuncie ao crime, renuncie ao tráfico, renuncie ao vício das drogas, renuncie ao vício do cigarro. Quer ser abençoado? Busque fazer a vontade de Deus. Seja obediente a Deus, seja submisso a Deus. Busque andar no caminho de Deus. Não fica indo atrás desses falsos pastores que faz campanha de abrir porta, que faz campanha de milagre. Tudo mentira, tudo fingimento. Tudo fingimento. Onde já se viu uma pessoa espiritual, cheia do Espírito Santo de Deus, está em redes sociais pedindo dinheiro. Onde já se viu isso?
Essa pessoa nunca foi e nunca será usada por Deus se ela agir dessa forma, de ficar pedindo dinheiro nas redes sociais, pedindo dízimo, pedindo oferta, fazendo campanha, e dando pix e fazendo isso. Bando de estelionatários da fé, bando de caloteiro, estelionatários da fé. Se não se arrependerem, o lugar deles será no lago de fogo, no inferno. Esse será o lugar desses, porque eu fico triste de ver essas pessoas aí se dizendo usadas por Deus, vindo para as redes sociais, enganando as pessoas, ludibriando, mentindo, iludindo as pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. 098229. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Aqueles que conhecem a Bíblia capa a capa enganarão, explorarão e aprisionarão os preguiçosos e preguiçosas que não leem a Bíblia, não oram, não jejuam, não buscam conhecer a Deus e o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que vêm para as redes sociais, se dizendo profetas, se dizendo homens de Deus, se dizendo usada por Deus, são um bando de cães devoradores, que vêm para as redes sociais iludibriar vocês. O ensinamento correto que eu vou passar para vocês é esse. Você deseja ser abençoado, você deseja ser abençoada, submeta-se a Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Busque andar no caminho de Deus. Busque, renuncie às práticas que desagradam a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus, você tem que renunciar. Você tem que se submeter. Você tem que obedecer a Deus. Deus, ele tem prazer nos obedientes. O céu é lugar de obedientes. O céu é lugar de pessoas obedientes. Obedecer ao Deus eterno significa vida. E desobedecer ao eterno significa morte. Obedecer é mais que cumprir ordens, é alinhar a nossa vida à vontade de Deus. Amar ao Senhor Jesus Cristo é obedecer. Quem ama de verdade obedece seus mandamentos. Em Mateus 16, versículo 24, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz é renúncia. Seguir ao Senhor Jesus Cristo exige deixar para trás o pecado e as vontades da carne e viver em santidade. É assim que se deve ensinar as pessoas. Não é ficar nas redes sociais pedindo dinheiro. Faz um propósito, faz uma campanha. Eu vou para o monte e não sei o que. Faça isso, deposita R$100. As portas vão se abrir. As portas vão se abrir para você se você obedecer a Deus. As portas de emprego vai se abrir para você se você obedecer a Deus. Se você fazer a vontade de Deus. Se você se submeter a Deus. Se você renunciar a tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo vai abrir na sua vida. As bênçãos de Deus você vai alcançar. Porque Deus, ele está disposto a nos abençoar. Não precisa você dar dinheiro para esses ladrões, estelionatários da fé, para as coisas ir bem na sua vida. Quer que as coisas vá bem na sua vida? Obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus. Anda no caminho de Deus. Renuncie às práticas pecaminosas. Submeta-se a Deus. Aí você vai ver as portas do céu se abrindo ao teu favor. E não ficar dando dinheiro para esses ladrões aí, estelionatários da fé, bando de mentirosos, raça de víboras, fariseus hipócritas, estelionatários da fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o lugar desse povo está reservado. Vamos ver.
Porém, andai em espírito. Vamos ler aqui. A decisão é sua. O salário do pecado é a morte. Não brinque com o pecado. O pecado é coisa séria. Romanos 6, 23. O pecado não é inofensivo, é maligníssimo. É pior do que a pobreza e do que a doença. O pecado afasta o homem de Deus no tempo e depois... O pecado afasta o homem de Deus no tempo e depois lança no inferno. O pecado vai lhe custar um preço mais caro do que gostaria de pagar. O pecado vai levar você mais longe do que gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo do que gostaria de ficar. O pecado é uma fraude. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O salário do pecado é a morte. A decisão é sua. Arrependa-se. O tempo está acabando. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo. Será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. A pregação do Evangelho é para alertar e advertir o povo em busca de arrependimento, em busca de renúncia, em busca de submissão, em busca de obediência, em busca de fé. Esse é o objetivo da mensagem do Evangelho, o Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno. Esse é o objetivo do Evangelho. E alertar e advertir as pessoas, fazendo com que as pessoas busquem por mudança, busquem por transformação, busquem por submissão a Deus, busquem por obediência a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. É fazer com que eu me arrependa dos meus erros, dos meus pecados e busque andar conforme a vontade de Deus. Busque obedecer a Deus, me desviando do pecado, me desviando daquilo que vai me levar ao inferno em busca da salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é ficar nas redes sociais querendo dinheiro. Eu não quero dinheiro de ninguém. Porque o meu prazer é de pregar o Evangelho, é de levar a palavra, é fazer com que você busque uma mudança radical de vida, de coração, busque se submeter a Deus, busque obedecer a Deus, busque ter fé única e exclusivamente no Deus Todo-Poderoso. Eu tenho prazer nisso. Assim como Deus, com a sua bondade, com a sua benignidade, com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor, me tirou do lamaçal do pecado e me colocou em sua presença. O meu desejo é que as pessoas venham fazer o mesmo, que elas venham renunciar o mundo de pecado e buscar fazer a vontade de Deus, se elas quiserem alcançar a salvação para a vida eterna. O propósito do Evangelho é fazer você se libertar. É fazer você ser salvo, é fazer você entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é levar as pessoas ao reino de Deus.
O propósito do Evangelho é fazer as pessoas se reconciliarem com Deus. Mas para isso devemos fazer aquilo que agrada a Deus, levando uma vida de obediência, submissão, de fé, de santidade e de comprometimento com o reino de Deus. É isso que devemos fazer, se quisermos alcançar as bênçãos do Senhor. Então fujam desses mentirosos que estão aí nas redes sociais mentindo para vocês, enganando vocês em busca de dinheiro. Fujam dessas pessoas. Eu vou ler de novo isso aqui é muito interessante, eu vou ler pausadamente, porque isso aqui é interessante. Nós temos que fazer uma análise de como está a nossa vida diante do Senhor. Nós temos que fazer uma análise, o que estamos fazendo que nos aproxima de Deus ou que nos afasta de Deus. Presta atenção. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, 23, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que se eu continuar na prática do pecado, pecado deliberado, eu serei condenado, separado para todo sempre de Deus. Então vamos dizer, não erreis, aqui, não sabeis que os injustos, olha o que a Bíblia diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, quer dizer o que esse texto? Vocês não sabem que os que vivem na prática do pecado deliberado, vocês não sabem que os que fazem coisas que desagradam a Deus não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.